Hoje eu tenho falado de um assunto que eu quero compartilhar com vocês também, nesta noite. E esse assunto é a respeito de não tolerarmos o mal na nossa vida. A tolerância com os males desta vida faz a pessoa deixar de conquistar muitas coisas boas. Nós não podemos tolerar. Quando a pessoa tolera um mal na sua vida, é a mesma coisa de você cultivar a semente maligna em você. Uma hora essa semente vai crescer, vai produzir frutos malignos. Não tenha tolerância com o que é ruim. O que é ruim tem que ser lançado fora. O que é ruim tem que ser tirado. Ainda que aquilo que é ruim dê prazer à sua carne, às suas vontades, tem que ser exterminado, tem que ser tirado. Porque a partir do momento que eu tenho tolerância com as coisas que não prestam, com as coisas malignas, com desejos, vontades, pensamentos e etc., isso faz com que eu deixe dentro de mim uma semente maligna que vai produzir frutos malignos. A tolerância com o mal, com o pecado, com as coisas malignas, impedem muitas pessoas de receberem o milagre de Deus. Primeiro, é importante dizer que a palavra tolerar, segundo o dicionário, significa também consentir. É aquela pessoa que conscientemente ou inconscientemente, ela consente que certas coisas permaneçam na sua vida. Consentimento. Porque o mal só age quando há consentimento da nossa parte. Você sabia que uma pessoa pode estar dando lugar ao mal para agir na sua vida inconscientemente? Está consentindo a ação do mal? Como assim? Quando a gente não vigia o que fala, a Bíblia diz que pelas nossas palavras nós somos justificados e pelas nossas palavras nós também somos condenados. As nossas palavras, elas podem atrair para as nossas vidas bênçãos e também maldições. E o que é importante é que o inimigo use essas palavras. Quando você diz determinadas coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, isso é um consentimento que você está dando para o mal agir. Jesus disse: tudo o que disser será feito. Não só coisas boas, mas também coisas ruins. E tem gente que só fala o que não presta e acaba atraindo essas maldições para a vida. A pessoa faz de tudo, mas não consegue vencer, porque está consentindo, está tolerando alguma coisa ruim na sua vida. No livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 18, o livro sagrado fala exatamente sobre isso. Apocalipse é o último livro da Bíblia, capítulo 2, versículo de número 18. Apocalipse, capítulo 2, verso 18. Não podemos tolerar o mal em nossas vidas. Nós temos que declarar tolerância zero. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 18, está escrito assim: e ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, ou seja, Jesus Cristo, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência. E que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane meus servos,
para que se prostituam e comam dos sacrifícios de idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e se não se arrependerem das suas obras, e ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Amém? Esse texto fala a respeito da igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira, aparentemente, era uma igreja modelo, uma igreja exemplo, uma igreja que, segundo o versículo 19, era uma igreja que tinha obras, que tinha amor, que tinha serviço, que tinha fé, que tinha paciência, que as últimas obras eram mais do que as primeiras. Era uma igreja aparentemente sem defeito. E quando dizemos igreja, não estamos falando aqui essas quatro paredes, mas nós estamos falando de pessoas, porque nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. E aparentemente essas pessoas eram modelo de realmente de igreja, de cristão. Porém, o Senhor Jesus tinha algo contra ela. Diz o versículo de número 20: tenho contra ti que o tolerares, que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane meus servos, para que se prostituem e comam do sacrifício da idolatria. O Senhor Deus tinha contra a igreja que havia uma mulher chamada Jezabel. Jezabel não é aquela esposa de Acabe, essa era uma outra Jezabel, que se julgava profetisa, e no meio dos irmãos, ela começava a semear determinados ensinamentos, fazendo com que os servos de Deus caíssem no pecado de prostituição e também se envolvesse com idolatria. Fazia o povo de Deus errar, colocava tropeço no caminho do povo de Deus. E o próprio povo de Deus, as pessoas, toleravam isso, toleravam esses ensinamentos, toleravam que estas coisas acontecessem no meio deles. E Deus tinha isso contra aquela igreja, a tolerância que eles tinham com o que não prestava. E isso estava corroendo, estava trazendo destruição. E hoje isso acontece também, tanto na igreja no sentido de obra de Deus, que às vezes a gente precisa cortar alguém também, para não tolerar o que não presta. Às vezes você diz: cadê o fulano? Fulano sumiu. Meu irmão, errou. A gente dá oportunidade para se arrepender. Como Deus disse, eu dei-lhe tempo para se arrepender. Mas não quis se arrepender, o que tem que ser feito? Tem que ser cortado. Tem que ser tirado. Eu não posso tolerar o erro. Eu não posso tolerar uma coisa errada que vai prejudicar a igreja, vai prejudicar a obra de Deus. E às vezes a gente tem que tomar uma postura, assumir uma posição assim, ter uma postura realmente de seriedade em relação à obra de Deus. E a mesma coisa, cada um de nós, a nossa vida em particular. Eu não posso ter tolerância com aquilo que não presta. Eu não posso tolerar, ou seja, consentir que o mal faça ninho no meu coração. Eu tenho que assumir uma postura, tolerância zero contra isso. Porque você não pode impedir que você seja tentado, porque todos nós somos tentados. Agora, eu posso impedir sim o inimigo de fazer ninho no meu coração, de morar em mim. Eu posso impedir. Quando eu decreto tolerância zero a este mal, ele não pode morar, ele não pode permanecer na minha vida.
Mas às vezes estamos tolerando pensamentos, sentimentos, desejos, vontades, atitudes, comportamentos, tudo isso que acaba nos prejudicando, nos levando a nos distanciar de Deus e, consequentemente, de suas bênçãos. Eu preciso me despojar de tudo aquilo que desagrada a Deus. Eu não posso tolerar, consentir as coisas que desagradam a Deus, que permaneça na minha vida. Eu tenho que procurar melhorar a cada dia, a cada instante. Eu não posso achar que já está tudo bem. Não, a luz do justo é igual à luz da aurora, vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. Não é dia perfeito ainda, vai insistindo, vai se purificando, vai tirando as coisas. Não tolere. E a coisa era tão séria, que o versículo 21, Deus diz: dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Ele deu tempo. Deus é tão misericordioso que Ele deu um tempo. Olha, eu vou esperar que eles se arrependam, que eles mudem realmente a postura em relação a essas coisas malignas que eles estão tolerando. Eu vou dar um tempo. E deu, mas não houve arrependimento. E no versículo 22, olha a consequência disso. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela, virá grande tribulação, se não se arrepender das suas obras. Tribulação. Por que tem muita gente atribulada? A verdade é que o livro sagrado diz que um abismo chama, atrai outro abismo. Eu costumo dizer na prática: deixe a sua casa uma semana sem limpeza. A sujeira vai atrair barata, rato, uma série de outras coisas. O que é ruim vai atrair outras coisas ruins que não prestam. A nossa vida é assim também. Quando toleramos o que não presta, isso vai atraindo. E no caso ele diz aqui, perturbação. Tem gente perturbadinho aí, não consegue dormir, vive desesperado, coração batendo, completamente acelerado, aquele desespero, parece que o coração vai sair pela boca. Perturbação. E ele diz mais: e ferirei de morte, o verso 23 agora, os seus filhos. Todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Você sabia que os nossos pecados podem recair sobre os nossos filhos? Infelizmente. Nossa maldade pode se estender sobre a vida dos nossos filhos. Você vai consentindo que não presta, isso vai se alastrando, sai de você, age na vida do filho, depois vai para o neto, aquele mal vai agindo geração em geração. Eu já atendi casos que o pai morreu no vício da pinga, a bebida, o filho no mesmo caminho, e aí vai passando para o neto de geração a geração. Por quê? Porque lá atrás o pai tolerou aquilo. E o pior de tudo é que tem pessoas que usam a Bíblia para justificar aquilo que eles estão tolerando. Uma vez eu fui questionado por um irmão: não, pastor, beber pode, o que não pode é se embriagar. Eu fiquei olhando para ele. Tem gente que usa a Bíblia para tentar justificar alguma coisa que ele está fazendo que contradiz os ensinamentos de Deus.
E isso ele vai tolerando, isso vai trazendo consequências seríssimas. Eu estou falando caso aqui de vício, mas pode ser outra coisa também. Pode ser outra coisa. Nós não podemos tolerar. Não podemos. É tolerância zero. É você não aceitar. Eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês, para abrir os olhos espirituais da igreja, que quando nós estamos tolerando o que não presta, consentindo o que não presta, nós podemos perder as coisas que a gente conquistou com muito esforço, com muito empenho, porque para você construir alguma coisa leva tempo. Não é fácil. Trabalho, trabalho, trabalho. Dedicação, empenho. Às vezes ali, até a noite, sem dormir ali, se preparando os seus projetos, você constrói. Mas para destruir, de uma hora para outra pode destruir tudo. E às vezes, por tolerarmos, consentirmos o que não presta, isso vai infiltrando ali, infiltrando, e desmorona tudo que a gente conseguiu com muito esforço. Isso não é só na vida espiritual, não. Suponhamos, você tem uma empresa, você olha para o seu funcionário, você vê que ele está com uma postura errada dentro da sua empresa. Se você tolerar isso, pode destruir a sua empresa. Você vê que ele não é muito honesto, mande embora, meu irmão. E quem muda a pessoa é Deus. Manda embora. Não queira esse tipo de pessoa, que se você tolerar, você pode perder todo o seu patrimônio, porque você está tolerando. Você tolera, vai tolerando. Uma vez o cidadão disse que acolheu uma pessoa da rua para morar na casa dele, porque não tinha onde morar. Só que o cidadão não queria trabalhar, não. E aí foi tolerando aquilo. Ele saía para o trabalho e ficava em casa com a esposa dele. Um certo dia, não deu coisa boa, né? Você já imagina o que pode ter acontecido, né? Chegou lá e o cidadão estava fazendo coisa errada. Ah, por quê? Trouxe para dentro de casa, qual que é a conduta que deveria ter? Trabalho. Eu não tenho nada, eu vou procurar ter alguma coisa, que eu estou tendo a oportunidade de alguém que me trouxe para morar na sua casa, eu não tinha onde morar. Não viu isso? Meu amigo, eu tentei te ajudar, você não quis. Então, mesma porta que você entrou, você pode sair. Mas a gente tolera, sabe por que tolera? Porque é excesso de misericórdia. É excesso. Tudo tem limite nessa vida. Tudo tem limite. Aí esse excesso faz você tolerar. Aí você perde tudo que você conseguiu com muito esforço. E o pior de tudo é que aquela pessoa não está nem preocupada com você e nem sequer te ajudou a construir o que você conseguiu construir. Mas por causa dela, pela sua tolerância, consentimento daquela pessoa estar ali fazendo o que é errado, não, um dia vai mudar, e no mundo, ó. Aí me perdoa a expressão, a vaca vai para o brejo. Já era. Você quer ver? Nós estamos em Apocalipse aqui. Vamos no vizinho aqui agora. Vizinho aqui do lado. Que é segunda carta de João. É vizinho. Segunda carta de João. Capítulo 1, versículo 8. Segunda carta de João, capítulo 1. Versículo de número 8. Segunda carta de João, capítulo 1.
versículo de número 8. Olha o alerta que Deus nos dá. Olhai por vós mesmos. Primeira coisa, você tem que olhar a sua vida. Não tem que ficar olhando a vida de ninguém, não. Começa a olhar por você. Ele diz, para que não percamos o que temos ganhado. Está vendo? Tem que olhar, ver aonde é que você está tendo aquela tolerância, está consentindo que é ruim permanecer, para que você não perca o que você ganhou, o que você conquistou, com muito esforço, com muita dedicação. Isso aqui vale para o lado material e também para o lado espiritual. Eu tenho que vigiar. Eu tenho que vigiar. Uma vez eu cortei uma pessoa da obra de Deus e falou: só me dá mais uma oportunidade. Eu falei: não, senão eu estaria sendo injusto com aqueles que eu tive que cortar, que fizeram coisas que talvez não tão grave quanto você fez e foram cortados. E outra, você pode destruir o meu ministério, pode ser o câncer, a gangrena do meu ministério. Está cortado, e está cortado mesmo. Por quê? Eu estou há 30 anos construindo, lutando, noite sem dormir, vida no altar de Deus, orando, consagrando. Eu vou deixar alguém da noite para o dia ficar tolerando o cidadão fazer coisa errada para destruir aquilo que eu construí, para eu perder o que eu ganhei com muito esforço, com muita dedicação? Não, ó, como diz aqui, teçado nele, teçado, tem que cortar. Não tem esse negócio. Jesus disse: se o seu braço direito te escandalizar, o que você faz? Jesus falou para fazer. Pastor, vou ficar sem, não é isso não. Não é esse braço que está falando não. Pode ser até o seu braço direito. Aquela pessoa que está ali. Aquela pessoa realmente que você pode contar com ela, entre aspas. Começou a fazer o que é errado. Você fica tolerando. Vai te atrapalhar. Você acaba perdendo aquilo que você conquistou com muito esforço, com muita dedicação. E não pode. E ter misericórdia é bom, mas excesso, tudo que é demais, não presta. Quando você põe sal demais na comida, estraga. É ou não é verdade? Quando você põe tempero demais, estraga. Tem um tempero chamado, que o pessoal usa muito, é coentro. E tem esse nome também? Coentro, acho que é isso mesmo que chama. As cozinheiras geralmente, quando vão fazer comida, não notam que aquilo é forte. Exagero, coloca demais. Quando a gente come, tira todo o sabor da comida, porque tem exagero. Então, ali é só um pouquinho que coloca, uma pitadinha só. Se colocar mais, exagerou, você consegue tirar todo o sabor da comida, só fica sentindo aquele gosto daquilo. Porque excedeu, foi além do que tinha que ser. A vida é assim, não pode ter excesso. Não pode. Excesso de misericórdia, não. Tudo tem seu limite. Porque você pode perder o que você ganhou se você está tolerando, está consentindo coisas ruins dentro da sua casa. O filho começa a levar para sua casa lá aquela mulherada para bagunçar. Você lutou para conseguir o respeito dos seus vizinhos, dos seus amigos. E de uma hora para outra isso pode acabar. Seus vizinhos podem olhar para você e dizer: a casa desse homem virou agora um prostíbulo, porque cada dia o filho dele traz uma para casa.
Você vai destruindo um respeito que você construiu com o tempo. Vai destruindo, porque está tolerando. E o mais interessante não é isso. É a continuação desse verso. Vamos ler o verso 8 novamente. Vamos ler o início novamente. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganhado. Olha o que ele diz agora. Antes, recebamos, o que está escrito aí agora? O inteiro galardão. O que significa a palavra galardão? A palavra galardão significa recompensa. Preste atenção, olha aqui para mim. Por mais que Deus tenha te abençoado, isso é tão pequeno perante o que Deus tem para você. Deus tem muito mais do que você tem recebido. Eu tenho que vigiar. Eu não posso consentir, tolerar o mal na minha vida, porque isso não deixará que eu receba o inteiro galardão, a bênção, a recompensa completa. Suponhamos seja o seu aniversário, alguém faz um bolo bonito, e aí cada um come um pedaço escondido, só fica uma fatia de bolo. Aí eles colocam lá uma vela e acende, feliz aniversário, só com aquele pedacinho de bolo. Ué, mas eu queria o bolo inteiro, eu queria cantar parabéns, um pedacinho assim. Pessoal, o galardão tem que ser inteiro. Se você foi curado, glória a Deus, mas Deus também quer te prosperar. Deus também quer abençoar a sua família. Deus quer fazer uma obra completa. Deus quer te recompensar completamente. Inteiro galardão, não é pela metade. Não é bênção pela metade, ou um terço, um quarto. Não é 90%, é 100%. Quando ele diz aqui inteiro galardão, ele está falando sobre isso. Que se eu não vigiar, se eu consentir, se eu tolerar o que não presta na minha vida, eu não vou receber as bênçãos de Deus por completo. Vai sempre faltar alguma coisa. O galardão, a recompensa tem que ser inteiro galardão. Por isso que tem gente que é um sucesso, tem saúde, mas não tem prosperidade. Tem prosperidade, mas a família está uma derrota. Vive assim. O galardão, a bênção não é completa. Não é, está faltando. Está faltando. Por quê? Porque a tolerância em determinadas coisas acaba nos impedindo de ter por inteiro o que Deus tem para a nossa vida. Vai ter só um pedacinho. Por exemplo, eu dou para você lá um pneu de automóvel. Você pode dizer que tem um automóvel? Não tem nada, você só tem lá o pneu. Eu posso te dar o motor dele. Você tem um automóvel? Não, você tem o motor, pneu, você não tem ele completo. Você não tem. É isso que eu estou querendo dizer. O galardão tem que ser inteiro. E para ele ser inteiro, não pode haver tolerância com o que não presta. Não pode haver consentimento com o que é ruim. E isso vai atrapalhar. Vai impedir você de ter
a bênção completa. Isso é perigoso. A Bíblia fala de um sacerdote chamado Eli. Ele tinha filhos. E os seus filhos, eles eram maldosos. Eles faziam duas maldades. Primeiro, porque existiam as ofertas que eram sacrificadas, eram animais que eram oferecidos e sacrificados ali, vivos, né? Sacrificavam na hora. E tinha aqueles animais que eram oferecidos cozidos. Fazia aquele cozido e oferecia. E os filhos de Eli, o sacerdote, eles iam lá, pegavam um pouco, dá um pouco para a gente comer, aquilo era para Deus, eles pegavam. Como se não bastasse, os filhos de Eli, as mulheres que serviam a tenda da congregação, eles se prostituíam com elas. Tinham relações com as mulheres que serviam a tenda da congregação. Isso foi espalhando por toda a congregação. E aí então, Eli chama os seus filhos e diz: olha, filhos, a fama que eu ouço de vocês não é boa. Vocês estão fazendo o que é ruim. E conversou com eles. Mas não adiantou nada não. Eles continuaram na mesma prática. O que o pai deveria ter feito? Cortado da linha sacerdotal. Vocês não vão ser sacerdote desse jeito. Deveria ter cortado. Mas não. Tolerou. Consentiu. Eles continuaram. Chegou um momento que Deus veio acertar contas com Eli. Deus disse: Eli, preste atenção. A partir de hoje, eu já estou levantando um outro sacerdote no teu lugar. E da sua linhagem, ninguém mais será sacerdote. Por quê? Porque se o Eli... na realidade é o seguinte: Eli sacerdote, o sacerdócio passaria para os filhos, dos filhos dos filhos, e daí por diante. Ele disse: olha, ninguém mais da tua casa será sacerdote. Você está perdendo essa bênção. Você está perdendo por causa dos seus filhos. Porque os seus filhos fizeram o que é mal aos meus olhos, e você consentiu. E perdeu. É aí que entra a história de Samuel. Samuel entra nessa história toda. Pela sua fidelidade. Mas o que aconteceu com Eli? O Eli perdeu o seu sacerdócio. Depois você pode ler isso em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 em diante. Toda essa história está lá. 1 Samuel 2, 12. Está lá, está escrito lá. Ele perdeu. Perdeu o seu sacerdócio e toda a linhagem sacerdotal. Porque tolerou. E aqui, em 2 de João, que nós lemos, essa tolerância, ela faz perder o que a gente ganhou. E faz com que não recebamos a bênção por completo. O galardão inteiro. É muito sério. Eu tenho dito às pessoas aqui, eu até tenho feito essa oração, dizendo: Deus, eu sei que o Senhor tem muita coisa para mim ainda. Eu não quero partir desse mundo sem antes desfrutar daquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero, Jesus. Porque eu não quero ouvir o que Josué ouviu. Sabe o que Josué ouviu? Deus falou: Josué, você já está velho, avançado em dias, porém ainda há muita terra para ser conquistada. Deus queria dar mais para ele. Deus queria que ele conquistasse mais terras. Ele já estava velho, não participou do galardão inteiro.
preciso. Orar, buscar, Deus, eu quero. Tudo o que o Senhor tem para mim, eu quero. Eu vou fazer isso meu alvo. Eu vou buscar. Eu vou me esforçar. Tem gente que diz assim: olha, pastor, eu fiz sociedade com fulano de tal. Acabou tudo, tudo. Ah, por quê? Você fez sociedade com alguém mau caráter, não tem palavra, que te ludibriava e você tolerou. E a sua tolerância com esse seu sócio fez você ir à falência. Aí você fica dizendo que Deus é mau. Aí você fica dizendo que Deus não olha por você. É você que não está olhando. Deus não vai descer do céu e vigiar a tua lavoura. É você que tem que vigiar. O que ele diz? Olhai por vós mesmos. Você que tem que olhar. Você que tem que vigiar. Você vai esperar eu olhar por você? Não estou dando conta nem de olhar para mim, irmãos. Tem que olhar para ir pela igreja. Ah, o pastor vai olhar para mim. Vai nessa. Vai nessa. Você vai ver onde você vai parar. Você vai parar no bico do corvo. Agora olha que interessante o verso 9. E todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Interessante. Todo aquele que prevarica. O que significa isso? É aquele que vai além da doutrina, que faz acordo pelo qual não lhe foi autorizado fazer. Vai além da lei estabelecida. E vai além. Está prevaricando. E quando há consentimento, há tolerância com o que não presta, você está indo além. Vou lhe dar um exemplo. Deus, quando criou Adão e Eva, Deus colocou ambos no paraíso. E disse: olha, de todos os frutos que aqui estão você pode comer, porém da árvore do conhecimento do bem e do mal tu não comerás. Porque o dia que dela comerdes, morrerás. Aí, primeira sessão espírita que aconteceu no mundo foi essa. O diabo encarnou-se na serpente e começou um diálogo com Eva. E conseguiu seduzir e enganá-la, ao ponto que, convencida, comeu do fruto. Aí ela veio para o Adão. Olha que fruto maravilhoso, Adão. O Adão, ao invés de dizer assim: olha, você está errado, mulher, ter corrigido, olha, você foi além do que Deus disse. Então, ele consentiu, tanto consentiu, que também comeu. Naquele momento, numa fração de milésimos de segundos, a presença de Deus foi embora do homem. Primeira reação, ele olhou: estou nu, vamos pegar lá um pedaço de folha lá, vamos tampar as partes íntimas. Vamos perceber o que estava nu, entrou a maldade no coração do homem. Prevaricaram, foram além, fizeram o que Deus disse que não era para fazer, foram além do que Deus tinha dito, e perderam. Sabe o que só o que eles perderam? Você sabe? O paraíso, onde tinha tudo, e eles perderam, porque consentiram. Primeiro Eva já consentiu o bicho ficar conversando.
nunca tenha diálogo com o capeta, nem aqui, na cabeça da mente. Às vezes ele lança uma setazinha, um pensamentozinho, na mesma hora você diga, está repreendido em nome de Jesus, eu não aceito. Aí você vai, ele põe uma coisa e você vai aceitando aquilo você vai dando lugar para aquilo vai se desenvolver de tal maneira, que aí vem a rasteira, você vai consentindo, e aí perde. Adão e Eva perderam o quê? O paraíso. Eles prevaricaram, foram além da doutrina de Cristo. Ele diz que quem faz isso não tem a Deus. Se não tem a Deus, não tem proteção. É Deus que nos dá proteção. Por outro lado, ele diz, e quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Tem tanto Deus como Jesus na vida dele para lhe guardar, para lhe proteger. Moral da história: tolerância com o que não presta tem que ser zero. Zero tolerância, zero com o que não presta. Você, quando vai ao mercado, eles costumam colocar lá, às vezes, alguns casos até por maldade, a maioria não, mas eles colocam aquelas frutas que estão começando a apodrecer lá. Se você não olha direito, você pega aquela, compra e leva para casa. Quando você vai comer, você já vai perceber que alguma coisa está errada, porque você não vigiou, você não olhou direito. Quem não olha, quem não percebe, quem não está atento, acaba tomando prejuízo, acaba levando coisa estragada para casa, para a sua vida. Isso dá prejuízo. Você comprou, mas não usou, porque estava o quê? Estragada. Você lutou a vida toda, se esforçou, mas não aproveitou nada, porque você consentiu o que não prestava e estragou tudo que você construiu. Vocês estão entendendo, gente? Está dando para entender? Voltando lá para Apocalipse para encerrar. Tem gente que não sabe nem o que está acontecendo. Oh, meu Deus. Ah, Jesus. Apocalipse 2, verso 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés como semelhante ao latão reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares, que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Olha que coisa. Deus não passou por cima das qualidades. Deus até citou a qualidade deles, daquela igreja. Reconheceu isso. Mas Deus estava triste por causa da tolerância com o que não presta. Que você pense a respeito disso. Pense a respeito disso. Eu não sou juiz de ninguém, mas você pode olhar dentro do seu coração, do seu dia a dia, e começar a tirar certas coisas. Vai lhe fazer bem. Na hora, até no momento, pode não fazer. Você vai sentir uma dorzinha. Porque quando você começa a podar,
Não é fácil. É que nem você vai podar uma árvore. Tem um momento que você tem que podar. Você vai podando, você corta. De início você olha, não é bonito. Não é verdade? Mas depois vai produzir os frutos. Vai começar a brotar aquelas louros, e dali vai produzindo os frutos. Mas tem que podar. É importante a gente podar. É importante a gente tirando. Isso vai fazer bem. Isso vai agradar a Deus. E você vai participar do galardão inteiro. Tá certo?